Olá, sou César Janotti. No Saber Direito, aula dessa semana, fizemos uma passagem rápida, porém intensa, pela história do direito. Iniciamos nosso estudo tratando do direito dos povos sem escrita. Depois, analisamos a importância da escrita no direito e nos ordenamentos jurídicos subsequentes. Fizemos também um passeio pela sociedade grega, pela sociedade romana, verificamos a importância deixada pelas primeiras grandes codificações, analisamos também o sistema da common law, a influência do iluminismo, da filosofia, tanto no direito canônico quanto em outros ordenamentos jurídicos. Perpassamos também pela análise do direito no período medieval e na Idade Moderna e concluímos a nossa quinta e última aula traçando aspectos históricos do direito brasileiro em específico. Nesse momento, daremos início ao Saber Direito Responde. E, para tanto, contamos aqui com a presença de 3 alunos que formularão perguntas sobre os temas tratados ao longo dessa semana em nossas aulas do Saber Direito Aula. Vamos iniciar, então, com a pergunta do nosso aluno, Dr. Vitor. Por favor, Dr. Vitor. Professor, qual é o objetivo da história do direito? O objetivo, não apenas da história do direito, mas também do estudo da história do direito, a importância de se estudar a história do direito, é que, como todos sabemos, a história ela é uma ciência, pode ser considerada uma ciência, que se volta ao autoconhecimento. A sociedade, a história das sociedades, a evolução da sociedade, ela impõe uma resposta jurídica, ela impõe uma resposta do direito, seja no estabelecimento de normas comportamentais, normas de conduta e também na fixação de penas, de sanções relativas à transgressão dessas normas estabelecidas. A vida em estado gregário, a vida em sociedade, somente é viável com a imposição, com o estabelecimento de normas. Caso contrário, por certo, haveria colidência de interesses. Essa relação interpessoal dentre os indivíduos de uma sociedade geraria um estado de conflito indesejável para a vida em sociedade. Como costumam dizer os historiadores, a história é uma ciência que estuda o passado, ela analisa os fatos passados, de modo a conferir ferramentas, dar-nos ferramentas de compreensão do presente e também para visualizarmos onde poderemos chegar, o que poderemos alcançar no futuro. Então, a história seria uma ciência do passado, com o objetivo de compreensão do presente e que possibilita uma compreensão, uma visualização de onde, daquilo que nós queremos alcançar, de onde nós queremos chegar. É isso. Passaremos agora à segunda pergunta, pergunta que será formulada pela aluna Luciana. Por favor, Luciana. Professor, o direito arcaico possuía caráter religioso? Sem dúvida alguma. O direito arcaico possuía um caráter estritamente religioso. A influência das divindades era acentuada, acentuadíssima, era extremamente relevante. Durante o período chamado de direito arcaico, as normas advinham de entidades religiosas, advinham dos deuses. E essas sociedades entendiam que a violação, que a transgressão dessas normas, na verdade, representavam afrontas aos deuses. E, por conta disso, elas deveriam ser repelidas não apenas como punição para o transgressor, mas também para proteger essa sociedade na qual se insere o indivíduo transgressor de eventuais iras divinas. Havia um temor imenso pelas entidades da divindade e, por conta disso, havia uma influência intensa tanto no estabelecimento das normas comportamentais como nas sanções a serem impostas. E essas sanções quase sempre eram extremamente cruéis, eram violentas,
bárbaras, porque se compreendia nesse período que o sofrimento ele purificava a alma. Então, quanto maior fosse o sofrimento decorrente da pena imposta, maior era a purificação dessa alma, e isso evitaria que entidades divinas, que entidades religiosas impusessem sua ira sobre determinadas sociedades. Assim, nós podemos constatar com muita clareza a influência de aspectos religiosos, de aspectos divinos no direito. Um ponto extremamente importante, ainda relativo à influência da divindade no direito, pode ser verificado no direito penal. O direito penal primitivo pode ser dividido basicamente em 3 etapas. Essas etapas eram etapas de vingança. A primeira etapa dessa vingança era chamada vingança divina. A segunda era vingança privada e a terceira a vingança pública. Nesse primeiro momento, referente à vingança divina, uma das penas era a chamada pena da perda de paz, perda do direito à paz. Ou seja, a paz, como era uma dádiva, como era uma bênção, como era um atributo conferido por Deus ao homem, quando havia a transgressão de uma norma, que era oriunda da divindade, Deus poderia tirar essa paz da pessoa. A sociedade não mais protegeria essa pessoa, esse indivíduo que transgrediu um bem maior, um bem divino. Por conta disso, ele perdia a paz, que era um dos seus bens maiores, e por conta disso ele ficava vulnerável, suscetível a qualquer tipo de burla, de ofensa advinda da sociedade. A sociedade não mais o protegia. Ele não tinha qualquer direito a manter a sua paz. Ficava vulnerável a ofensas, a agressões, em alguns casos até mesmo à morte. E essas ofensas, essa morte, tudo que era feito contra os transgressores não era punido, porque aquele indivíduo, o transgressor inicial, ele já tinha perdido o seu direito a ter paz. Então, as outras pessoas que praticavam condutas contra esse indivíduo transgressor, na verdade, elas não estavam transgredindo norma alguma, porque aquele indivíduo não fazia jus a ter a sua paz. É isso. Vamos, então, à nossa terceira pergunta, que será formulada pelo nosso amigo Rudney. Por favor, Rudney. Professor, no direito da Mesopotâmia e no Egito Antigo, havia alguma influência divina? Os aspectos anteriormente mencionados também se aplicam ao direito da Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região entre 2 rios, né? A palavra Mesopotâmia significa exatamente isso, uma região compreendida entre 2 rios, no caso eram os rios Tigres e Eufrates, que atualmente é a região onde se encontra o Iraque e o Kuwait, no Oriente Médio. Na época da Mesopotâmia, na época da Babilônia, ainda existia uma influência intensa da divindade, de aspectos religiosos, de seres divinos. Porém, nesse período, que foi um período marcado pelas primeiras grandes codificações, alguns institutos começaram a ser repensados, porém, de forma ainda muito embrionária, de forma muito primitiva, sem muito tecnicismo, tal como enxergamos hoje. Inclusive, o direito ele foi influenciado pela divindade, por aspectos religiosos, não apenas na antiguidade, mas essa influência também perdurou por muitos anos. Atualmente, ainda enxergamos influência de aspectos relativos à divindade. O direito canônico, na Idade Média, o direito romano, o conhecido Tribunal da Santa Inquisição, isso demonstrou que ao longo dos anos havia sim um temor de caráter religioso que norteava, que pautava as condutas da sociedade e, por conseguinte, das regras jurídicas estabelecidas em cada momento social. Especificamente em relação à pergunta do Rudney, na época, nesse período das sociedades na região da Mesopotâmia, foram codificadas 3 grandes legislações.
A primeira foi o Código de Ur-Nammu, a segunda o Código de Esnuna, e o terceiro, talvez o mais importante ou mais conhecido, foi o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, por sua vez, merece destaque por ter sido uma norma escrita que já foi uma evolução em relação aos outros. Consistia num bloco monolítico de 2,5 metros de altura, com mais ou menos 3.600 linhas gravadas em escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita conhecida, que era um método de se gravar com cunhas em placas de argila ou em blocos de pedra. E um aspecto relevante desse Código de Hammurabi, dentre outros elementos que influenciaram legislações posteriores, foi a inserção da chamada Lei de Talião, que na verdade não é uma lei propriamente dita, mas sim um conjunto de ideias de Talião que pode ser resumida naquilo que a gente conhece como olho por olho, dente por dente. Havia a previsão, por exemplo, de um tipo penal, podemos classificar assim, que hoje seria equivalente à lesão corporal, que dizia expressamente no Código de Hammurabi que se alguém arrancasse o olho de alguém, mediante uma agressão, ele também deveria ter o seu olho arrancado. Daí essa relação direta entre o dano causado e a resposta jurídica que seria aplicada ao caso. Vamos evoluir nas nossas perguntas. Vamos passar mais uma vez ao nosso amigo Vitor, que irá formular sua segunda pergunta. Por favor, Vitor, sua pergunta. Professor, existe uma correlação entre a pena de talião do Código de Hammurabi e a pena de morte? Eu diria que não. Relação direta, não. O instituto, a pena de morte como instituto, se é que podemos classificar dessa forma, veio evoluindo ao longo do tempo e hoje ganha contornos um pouco diferentes daquele previsto na Lei de Talião. Por sua vez, estava inserida no conjunto de normas do Código de Hammurabi. O que se pretendia com o Código de Hammurabi era uma retribuição idêntica ao mal causado. Então, a morte, no caso, seria uma retribuição caso alguém viesse a cometer a morte, alguma conduta que viesse a resultar na morte de outrem. Esse caráter tinha muito mais um aspecto de vingança do que de uma retribuição penal. Atualmente, os países que adotam a chamada pena de morte, essa pena ainda é vista como um caráter retributivo, mas também como um caráter de intimidar, de impedir, de dissimular, dissuadir a sociedade da prática de outros crimes, dada a gravidade da pena. A pena de talião, na verdade, era meramente uma vingança, uma desforra, uma retribuição dura e igualitária ao mal que foi praticado. Pois bem, senhores, vamos fazer um pequeno intervalo nesse momento e continuaremos com as nossas perguntas do Saber Direito Responde no próximo bloco. Até já! Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Saber Direito Responde. Vamos dar sequência com a pergunta formulada pela aluna Luciana. Por favor, Luciana, faça sua pergunta. Professor, qual a importância do direito romano para a nossa sociedade? Pergunta de extrema relevância. O direito romano nos influencia até hoje, de forma significativa, não há qualquer dúvida nisso. O direito romano passou por várias codificações, vários períodos evolutivos muito bem delimitados, dentre os quais eu destaco a codificação denominada Corpus Juris Civilis, que foi um marco relevantíssimo no direito romano, que se perdeu por conta da sociedade romana em alguns períodos, por algum momento, e depois, já no século XII, foi retomado por diversos estudos, por diversos ordenamentos na Europa. O direito romano constitui a base do que denominamos o civil law, que, por sua vez, é a base do nosso atual ordenamento jurídico. O direito romano nos deixou como legado
diversos institutos, como a adoção, institutos de direito de família, institutos de defesa do consumidor, de responsabilidade civil, uma série, uma gama, vários itens, vários institutos jurídicos que, em alguns momentos, nós temos a sensação que são institutos jurídicos recentes, modernos, que datam de algumas décadas, talvez de algum século, mas, na verdade, já existem há milênios. Não são tão novidades assim, e são institutos que foram se solidificando, se aperfeiçoando com o tempo, até chegar a esse formato que conhecemos atualmente. Merece destaque a adoção, existia uma previsão para erro médico, por exemplo, dentre outros aspectos. E no direito penal também podemos visualizar em algumas codificações de Roma a tipificação de alguns delitos, roubo, falso testemunho, por exemplo, que tal como enxergamos no dia de hoje. O delito de falso testemunho, por exemplo, é um dos mais antigos que se tem conhecimento. E era dada uma importância muito grande para esse delito, pois naquela época os meios probatórios eram muito escassos, eram muito limitados. Não se tinha conhecimento científico suficiente para a obtenção de provas, para a coleta de vestígios, de indícios. Isso era tudo muito difícil, era muito fragilizado. Então, a prova testemunhal, que hoje é vista com uma certa restrição, por alguns até mesmo ela é classificada como a prostituta das provas, alguns dizem que ela pode ser induzida. Naquele momento, a importância dela era reconhecida, pois, em muitos casos, ela era a única possível de ser produzida. E sempre que havia o cometimento do falso testemunho, que ficava constatado o falso testemunho, isso resultava numa dificuldade de se alcançar a verdadeira justiça. E, por conta disso, a punição para esse tipo de delito era extremamente rígida. A punição era extremamente dura. É isso. Vamos passar, então, a mais uma pergunta do aluno Rudney. Qual a influência da filosofia grega no âmbito jurídico, principalmente no direito canônico? Sim, houve uma influência extremamente importante e significativa da filosofia. Os gregos que desenvolveram os estudos filosóficos que são conhecidos, né, têm notoriedade pelo aperfeiçoamento da filosofia, pela construção das bases filosóficas, eles não eram bons juristas. Na verdade, o direito grego ele se baseava numa concepção de noção coletiva, de conscientização coletiva do direito. Eles não privilegiavam os profissionais de direito tal como conhecemos hoje, os magistrados, os promotores, os advogados. Eles entendiam, inclusive, que a advocacia poderia ser uma tentativa de burla mesmo, de engodo. Para que ter um profissional para auxiliar nessa busca da justiça? Pois, de acordo com esse entendimento dos gregos, todo cidadão deveria ter conhecimento suficiente dos seus direitos e dos seus deveres. E mais do que isso, eles deveriam ter conhecimento suficiente para reivindicar e defender esses seus direitos. Então, cada cidadão tinha autonomia suficiente para se indignar contra injustiças, ainda que essas injustiças não recaíssem contra eles, e para buscar, para postular a justiça, para que a justiça fosse feita da melhor forma possível, da forma adequada. No entanto, voltando aos aspectos filosóficos, durante esse período medieval, principalmente durante o período medieval, era necessário que todo ordenamento, todo sistema jurídico proposto tivesse um embasamento filosófico como fundamento de validade. Por conta disso, principalmente a Igreja Católica, ao fomentar, ao estimular, ao promover o desenvolvimento, a concretização do direito canônico, ela buscou também um suporte filosófico. E nessa busca de suporte filosófico, merecem destaque duas grandes obras filosóficas. A primeira, de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele era um adepto da teoria de Platão, por conta disso a própria teoria de Santo Agostinho era conhecida como neoplatonismo, e
Na verdade, o que havia era uma transposição do conhecimento filosófico tradicional para a filosofia religiosa necessária ao embasamento do direito canônico. Desse modo, Platão entendia que existia uma cidade perfeita, ideal, um reino perfeito, absoluto, justo. Santo Agostinho, valendo-se dessa ideia, ele transpôs isso para a filosofia religiosa e considerou essa cidade, esse reino, esse local perfeito, livre de impurezas, de injustiças, como sendo o reino de Deus. Então sempre havia esse paralelo. São Tomás de Aquino, por sua vez, se valia da filosofia aristotélica. Ele era um adepto das ideias de Aristóteles, que, por sua vez, entendia que existia um ser uno, inicial, justo, onipotente, criador. Nesse momento, por conta disso, São Tomás de Aquino se valeu dessas ideias de Aristóteles e, na concepção religiosa, considerou esse ser inicial, uno, onipotente, forte, poderoso, justo, como sendo Deus. Desse modo, a Igreja Católica conseguiu embasamento filosófico suficiente para disseminar uma ideia de que a justiça verdadeira somente poderia ser conseguida por meio de aspectos religiosos. Somente os bispos que tinham contato com Deus, somente os representantes religiosos que tinham contato diretamente com Deus, com a palavra de Deus, poderiam ser instrumentos para se alcançar uma justiça perfeita. O homem, como sendo imperfeito, necessariamente ele iria construir uma sociedade imperfeita e leis imperfeitas. Naquele momento histórico, por conta dessa filosofia aplicada à religião, principalmente ao direito canônico, ficou bem claro que os governantes, os imperadores, os reis, deveriam obediência aos representantes religiosos, porque somente através desses poderia se alcançar uma lei perfeita, a lei divina e tudo mais que emanava de Deus. Vamos dar sequência a mais uma pergunta, agora formulada por Vitor. Por favor, Vitor. Professor, como se caracteriza a família Common Law? O sistema da Common Law é um sistema baseado no direito jurisprudencial. É um direito baseado em precedente. Os juízes possuem uma liberalidade, uma discricionariedade para não apenas aplicar precedentes já existentes, não apenas para aplicar soluções jurídicas alcançadas em casos anteriores, mas também para formular novos precedentes, para estabelecerem novos precedentes de acordo com situações novas, com inovações que a eles são apresentadas. Nesse cenário da família da Common Law, esse sistema jurídico não ficou limitado, não ficou adstrito à Inglaterra. Os países colonizados pela Inglaterra, naturalmente, receberam a influência desse sistema. Então, podemos verificar a Common Law nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia e em alguns países. Sendo que, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são os dois países onde a Common Law pode ser vista e estudada com muito mais intensidade, nós podemos observar algumas diferenças, algumas distinções. Por exemplo, os Estados Unidos, logo após a independência, elaborou uma Constituição. Constituição essa pequena, enxuta, porém, que serve como limitador, como norteador, como parâmetro para o julgador. Ou seja, o julgador, a Common Law norte-americana, ele tem uma liberdade para criar e aplicar precedente. No entanto, essa liberdade ela vai encontrar balizas, ela vai encontrar limites na Constituição norte-americana, o que não ocorre na Inglaterra, pois a Inglaterra, como se sabe, não dispõe de uma Constituição. Pois bem, senhores, gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Espero que tudo que foi passado, tudo que foi dito tenha sido proveitoso para os senhores e muito obrigado a todos. Até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.